Oi, oi, meu nome é Haridan e você está no canal Seja Luz, então seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje nós estaremos estudando sobre o capítulo 12 do Apocalipse. Esse capítulo nos apresenta uma sinopse do grande conflito entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. Como nós já vimos em vídeos anteriores, todos nós seres humanos estamos envolvidos em uma guerra, em um conflito, que se deu início lá no céu e se transferiu aqui para essa terra. E durante toda a história da humanidade, Satanás, o inimigo de Deus, tem usado de diversas maneiras para afastar o ser humano mais e mais de Deus e assim, consequentemente, fazer com que o ser humano, com que o indivíduo, perca a sua salvação. Então permaneça até o final desse vídeo porque é um assunto de extrema importância. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu estarei dividindo ele em dois. Então hoje está saindo a primeira parte e depois eu irei postar a segunda parte. Então fique atento para você não perder a segunda parte desse vídeo. E agora, antes de iniciarmos o nosso estudo do capítulo 12 do Apocalipse, já te peço para se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e também aproveite para ativar os sininhos de notificações, porque isso vai estar ajudando muito e também o YouTube estará recomendando esse vídeo para outras pessoas. E agora, como nós sempre fazemos, antes de abrir a palavra de Deus, eu te convido para juntos estarmos fazendo uma oração. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nesse momento iremos juntos abrir a Tua palavra, que o Senhor venha nos dar entendimento, que o Senhor conduza esse estudo e que o Senhor, Pai, venha nos ajudar a compreender esse tema tão importante. Abençoe esse estudo, conduza cada detalhe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, agora que já oramos, te convido a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 12, e nós iremos começar lendo o verso 1 e também o verso 2, que vem nos dizendo: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então aqui nesse texto nós vemos uma mulher, e essa mulher ela está vestida do sol, ela tem uma lua debaixo dos pés, ela usa uma coroa com 12 estrelas e essa mulher também ela está grávida. Mas o que significa tudo isso? Eu acredito que você já saiba que mulher em profecia significa igreja. E nós podemos estar confirmando isso, por exemplo, lá no livro de Isaías, no capítulo 54, também no livro de Oséias, no livro de Jeremias, no capítulo 6, versículo 2, e em especial no livro de Efésios, no capítulo 5, do verso 22 até o versículo 24. E essa mulher, que nós já sabemos que simboliza a igreja, o povo de Deus, está vestida do sol. O sol dá a ideia da glória que a igreja tem. E a Bíblia, em alguns textos, nos apresenta Cristo como sendo o sol da justiça, como por exemplo lá em Malaquias, no capítulo 4, versículo 2. E o povo de Deus, os filhos de Deus, também são chamados de filhos da luz. É o que nós vemos, por exemplo, lá em Lucas, no capítulo 16, versículo 8. Então, a mulher, ou o povo de Deus, está vestido com o sol, com a justiça de Cristo. A igreja é iluminada por Jesus Cristo. E o texto também nos diz que essa mulher, ela tem a lua debaixo dos pés. É interessante porque a lua ela não tem luz própria, ela depende da luz do sol, ela reflete a luz do sol. Então a lua aqui representa Jesus Cristo lá no Antigo Testamento, que era simbolizado por aqueles cordeirinhos que morriam diariamente no sistema de sacrifícios. Aqueles cordeirinhos não tinham poder em si mesmos, mas eles apontavam para Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que um dia viria a essa terra dar a sua vida por cada um de nós. E essa mulher também está usando uma coroa com 12 estrelas. A coroa simboliza vitória. A igreja de Deus é uma igreja triunfante, é uma igreja vitoriosa. É uma igreja que passaria por provas, por lutas, por perseguições, mas mesmo assim ela venceria. E as 12 estrelas que nós vemos presentes ali na coroa dessa mulher representam os cristãos lá do Antigo Testamento, simbolizados ali pelas 12 tribos de Israel, e também os cristãos no Novo Testamento, simbolizados ali pelos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Como nós já vimos em alguns vídeos anteriores, o número 12, biblicamente falando, simboliza o povo de Deus, a totalidade do povo de Deus. Como eu já disse, nós vemos as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, as 12 pedras lá no Rio Jordão, as 12 portas e também 12 fundamentos da Nova Jerusalém. Então essa mulher aqui do capítulo 12 do Apocalipse é um símbolo claro da igreja de Deus, da igreja verdadeira de Deus.
Agora veja o que se encontra no versículo 3 e versículo 4 desse mesmo capítulo. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. E quem é o dragão? O próprio Satanás, o próprio diabo. E nós podemos comprovar isso no versículo 9 desse mesmo capítulo, que nós já iremos ler daqui a pouco, e também lá em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 2. Então veja, aqui nós temos uma mulher que representa, a igreja de Deus, o povo de Deus, e ela está pronta para dar à luz a uma criança. E o grande dragão, que é o próprio Satanás, se encontra diante dessa mulher, apenas esperando ela dar à luz a essa criança para então poder matar essa criança. Ok, mas antes de entendermos quem é esse filho que estava para nascer, vamos entender o que se encontra aqui no versículo 4, quando nos diz que a cauda do dragão arrastou a terça parte das estrelas do céu. O que significa estrelas em profecia? Lá em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 20, nos diz que estrelas simbolizam anjos. Ou seja, como nós também já vimos, Satanás ele conseguiu arrastar e enganar um terço dos anjos que Deus tinha lá no céu. E nós podemos ver esse relato nesse mesmo capítulo aqui de Apocalipse, a partir do versículo 7. Veja o que nos diz. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Dos milhares e milhares de anjos que Deus tinha lá no céu, um terço aceitou a rebelião de Satanás, quando ele se levantou contra o governo de Deus, quando ele se levantou lá no céu contra o próprio Deus. Porém, esses anjos com Satanás, como nós acabamos de ler aqui em Apocalipse, eles foram expulsos do céu e vieram para essa terra. E agora, Satanás e os seus anjos aqui nessa terra foram então tentar os nossos primeiros pais, Adão e Eva. E nós conhecemos bem a história. Satanás se disfarçou de uma serpente, ofereceu-lhe o fruto proibido para Eva. Eva então aceitou, comeu daquele fruto, ofereceu também para Adão. Adão também comeu daquele fruto. E quando eles comeram daquele fruto, eles desobedeceram uma ordem de Deus, uma ordem divina. E a partir daí, o pecado então passa a fazer parte da história da humanidade. E Satanás se torna o príncipe deste mundo. E como nós lemos lá no capítulo 12 de Apocalipse, o dragão, que é o próprio Satanás, ele espera a mulher dar à luz ao seu filho para assim então destruir, matar essa criança. Mas quem é esse filho? Quem é o descendente da mulher? O próprio Cristo, o Salvador do mundo. Veja o que a Bíblia nos diz lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quem é o descendente prometido após a queda dos nossos primeiros pais? O próprio Jesus Cristo. Aqui nós temos a primeira promessa messiânica. E a profecia lá em Apocalipse 12 nos diz que a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, tentaria destruir essa criança, o próprio Jesus, assim que ela nascesse. Agora veja o que nos diz no versículo 5 do capítulo 12 de Apocalipse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Quem tem poder para governar todas as nações? Quem foi arrebatado para Deus até o seu trono? O próprio Jesus Cristo. Então aqui mais um texto, comprovando que sem dúvidas o filho que nasceria, o descendente da mulher, é o próprio Jesus Cristo, o Salvador do mundo. E o que aconteceu lá na época do nascimento de Jesus? O rei Herodes, movido por Satanás, mandou matar todas as crianças do sexo masculino de 2 anos para baixo, nascidas em Belém, com o propósito, assim, de matar Jesus Cristo. É interessante porque Satanás, ele sempre age assim. Ele é astuto, ele não se apresenta como realmente é. Ele usa as pessoas, ele se esconde atrás delas. Ele usa as pessoas como marionetes em suas mãos. Porém, mesmo Satanás sendo astuto, ele não conseguiu derrotar Cristo Jesus quando ele nasceu. Mas
mas ele também não desistiu. Ele continuou perseguindo Cristo durante todo o seu ministério. Frustrado então, ao tentar matar o menino Jesus e não ter obtido êxito, o grande dragão agora volta todo o seu ódio contra a mulher, que é a própria igreja, o povo de Deus. Mas veja o que nos diz aqui no versículo 6 do capítulo 12 de Apocalipse. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Satanás, ele dá início a uma sangrenta perseguição contra a igreja de Cristo, contra o povo de Deus. E a mulher, a igreja, ela então escapa para o deserto, um lugar preparado pelo próprio Deus, e ali ela seria sustentada por 1260 dias. Mas nós já vimos que um dia em profecia é igual a um ano literal. Isso nós podemos comprovar, por exemplo, lá em Ezequiel, no capítulo 4, versículos 6 e 7, e também Números, capítulo 14, versículo 34. Ou seja, essa perseguição seria por um período de 1260 anos. E nos versos 13 e 14, aqui do capítulo 12 de Apocalipse, nos apresenta a mesma coisa. Veja o que nos diz. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher, que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Aqui nós temos o mesmo período profético, que nos é apresentado no versículo 6 desse mesmo capítulo, e também lá em Daniel, no capítulo 7, versículo 25. Só que o texto aqui nos trouxe de uma forma diferente. Veio dizendo um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 tempos e meio. Só que um tempo em profecia também é igual a um ano. É o que nós podemos ver, por exemplo, lá em Daniel, no capítulo 11, versículo 13. Ou seja, 3 tempos e meio é igual a 3 anos e meio, que multiplicado por 12 meses é igual a 42 meses, e que multiplicado por 30 dias é igual a 1260. Então, um tempo, tempos e metade de um tempo, ou 42 meses, ou 1260 dias, estão se referindo ao mesmo período profético que a igreja de Deus, que o povo de Deus seria perseguido. E quando se cumpre esse período na história? Por incrível que pareça, existe na história um período de exatamente 1260 anos de perseguição religiosa que se deu início no ano 538 depois de Cristo. E como nós já vimos na série dos 7 selos do Apocalipse, em especial ali nos 4 primeiros selos, que são exatamente os 4 cavaleiros do Apocalipse, o que se iniciou em 538? A supremacia papal. Ou seja, durante a Idade Média, a Igreja Romana se uniu ao Estado e, consequentemente, costumes pagãos totalmente contrários à palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada condenava, começaram então a se infiltrar e contaminar a igreja pura de Jesus. E aqueles que se mantinham fiéis aos verdadeiros ensinos do Senhor foram tremendamente perseguidos. Mas como nós lemos lá no versículo 6 do capítulo 12 de Apocalipse, a igreja de Deus, ela voou para o deserto, um local isolado, e por 12 séculos Deus ele manteve a sua verdadeira igreja. Durante 1260 anos, os filhos de Deus, aqueles que se mantiveram incontaminados, eles se esconderam literalmente em regiões montanhosas isoladas da terra. Nós temos, por exemplo, os valdenses, os albigenses, os huguenotes e vários outros povos fiéis ao Senhor. Em meio à natureza, em meio às montanhas e aos vales, os fiéis filhos de Deus o adoravam e seguiam fielmente a sua palavra, longe dos falsos ensinos e tradições do papado. Esse realmente foi um período extremamente difícil, extremamente cruel para os filhos de Deus. Lá no versículo 16 nos diz que Satanás arrojou de sua boca águas como de um rio para destruir o povo de Deus, para destruir a igreja de Deus. Só que é interessante porque a palavra água em profecia, de acordo com Apocalipse capítulo 17, versículo 15, significa povos. Ou seja, grandes exércitos
foram comissionados por Roma cristã a fim de perseguir e destruir o povo de Deus. Milhares e milhares de cristãos deram a sua vida pela palavra de Deus. Porém, a verdade de Deus foi preservada e a Reforma Protestante, com Lutero e seus colaboradores, como por exemplo Wycliffe, John Hus, Jerônimo, Zwinglio e vários outros, vieram para quebrar, para destruir o poder que por tanto tempo havia escravizado e dominado as mentes das pessoas. Essa cruel perseguição religiosa de 1260 anos, ela teve fim em fevereiro de 1798, quando o Papa Pio VI foi preso por ordem de Napoleão Bonaparte e assim então o seu poder foi tirado. Até 1798, quando só então o Papa perdeu seu poder temporal, a Igreja de Deus ela esteve oculta no deserto. Mas a profecia do capítulo 12 de Apocalipse nos afirma que a Igreja verdadeira de Deus, embora perseguida, seria vitoriosa e que ela então teria um remanescente nos nossos dias. Mas que remanescente é esse? É exatamente isso que nós veremos no próximo vídeo. Então você não pode perder de forma alguma o próximo estudo postado aqui no canal. Eu espero que até aqui você tenha entendido e eu aguardo você para o próximo vídeo. Que Deus te abençoe muito e nunca se esqueça, seja luz na vida das pessoas.